Oremos. Senhor nosso Deus, que pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo destruíste a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o gênero humano. Fazei que, renovados a imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza, levamos a imagem do homem terrestre, com a unidade do Espírito Santo. Introdução às leituras. A primeira leitura é do livro de Isaías, capítulo 53, versículo 13 ao capítulo 52, versículo 13 ao capítulo 53, versículo 12. Na primeira leitura, Isaías apresenta o servo sofredor, desfigurado pela dor e sofrimentos, isto é, em sua máxima humilhação. Escutemos.
kutani a hi hlayanga nchumu ha yena. Kunene a ti zwexi mavabyi Yesu. A ti dlakele mahlomulu Yesu. Kasi hine a pfa hi ku a wa biwa. A tshwitiwa hi Xikwembu-Nkulunkulu. A hlongahatiwile. Kambe yena eku dlakiwa hikwalaho ka xidyoho Yesu. A hlongahatiwile hikwalaho ka vusongoloti Yesu. A ku biwa loku ku hetiselaka kurhula ke ku ta henhla kwakwe. Kutani hi horisiwile hi mukuma yakwe. Hinkwerhu a pfa hi yilayila swakudya hi tihamba. A pfa mun'wana na mun'wana a ti landzela ndlela yakwe. Hosi eka henhla kakwe a vusongoloti Yesu hinkwerhu. A xanisiwile. Yena a ku titsongahata a nga pfuli milomo. Swanga hi xihambano leswi yisiwaka ku dlakiweni ni hamba leyi miyelaka mahlweni ka vatshineti va yona. Hi xiswoswo a pfa a nga pfuli nomo. A susiwe hi ku xanisiwa ni ku yavisiwa. Kutani makazi ka tintangha takwe. Kutani makazi ka tintangha takwe hi mani ya dzimukiki leswaku a susiwile makazi ka vahanyi ni leswaku a duwela swidyoho swa vanhu vanga. Va n'wi nyikile swiza byakwe kun'we ni vadyohi, ni ku feni kwakwe kun'we ni mufuwi. Kambe a nga endlanga xibiho, nakona a ka kumiwanga ku kanganyisa non'weni wa yena. Hosi yi rhandzile ku n'wi hlova, yi n'wi yisa ku vaviseleni. Loko a heta byakwe, byi ta va byamile amahamba ya nandzu. A ta vona vakulu. A ta engesela masiku yakwe. Kutani ku zandza ka hosi ku ta ya mahlweni mavokweni yakwe. A ta vona ntizo wa mahlomulu ya heta byakwe. A ta tumbuluxela. Hi ku tiva kwakwe a landza wanga loyi wa ku lulama. A ta lulamisa lava yini. Kutani yena a ta tisolela ku songolota Yesu. Hikwalaho a ta n'wi nyika yivelo byakwe kun'we ni lavakulu. A ta titekela xisangwana xakwe kun'we ni lavakan'we. Hi leswi a xi luliki a hita byakwe a ku feni. Ni leswi a hlayisiwiki makazi na vadyohi. Kambe yena a zalile swidyoho swa vanhu lavanyingi, naswona a kombeleli vadyohi. Vede como vai prosperar o meu céu. Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como a sua vista, muitos se encheram de espanto. Tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim,
se há de encher de assunto muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinha contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebelo, como uma raiz de uma terra árida, sem distinção, nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós vemos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se notoriamente e não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a busquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua. Mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova o Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prêmio, e terá parte nos despojos do meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e ficou contado entre os malfeitores. Tomou sobre si a culpa das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Refrão. Tatana amaupeni yaku jiniketa amoyawanga. Oh
Segunda leitura é da Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 17, capítulo 5, versículos 7 a 9. A segunda leitura evoca o sacerdócio e os sacrifícios do templo, põe em evidência a grandeza do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. Escutemos.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança, ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas, aquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Evangelho é segundo São João, capítulo 18, versículos 1 a 19 e capítulo 42. No Santo Evangelho, o evangelista João escreve que a cruz é indispensável para que a obra de Deus nos fique frutífera e atinja a sua perfeição. A cruz é o verdadeiro e definitivo sacrifício pascal que reúne o povo da nova aliança. Jesus assumiu a cruz por ser fiel ao Pai e à humanidade até ao fim. Escutemos o Santo Evangelho, mas antes, de pé, o aclamemos. Glória a vós, ó Cristo, para do Pai. Glória a vós, ó Cristo.
Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para o lado da torre de Cedron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local onde Jesus se reunia lá muitas vezes com os discípulos, tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus. Judas chegou ali com as sortes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles quando Jesus lhes disse: sou eu. Recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: já vos disse, sou eu. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes se retirem. Assim, se cumpriram as palavras que ele tinha dito: daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não é de beber o cálice que meu pai me deu. Então, a companhia de soldados, o oficial e alguns guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e manejaram-no. Levaram-no primeiro a Anás, o seu sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que mora um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas que, por causa do frio, tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote entregou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhes: falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas?
pergunta aos que lhe ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que falei. A estas palavras, um dos guardas que ali estava presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhes: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhes: Se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus manetado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro, continuando ali a aquecer-se, disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois, levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entravam no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazes contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim, se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhes: É por ti que o dizes, ou foram outros que lhe disseram de mim? Disse-lhes Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhes Pilatos: Então, tu és rei? Jesus respondeu-lhes: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhes Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados a que eu vos solte a dentro da Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barabás. Barabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados desceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpuras. Depois aproximaram dele e diziam: Salve, rei dos judeus. E davam bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago ali fora, para saber se não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu,
trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpuras, Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes, os sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhes os judeus: Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu a resposta. Disse-lhes então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Lajedo, em hebraico, Gabata. Era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritavam: A morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei. Replicaram-lhes os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado. E eles apoderaram-se de Jesus, levando a cruz de Jesus. Saiu ao chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos, o príncipe dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas, rei dos judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Quando crucificavam Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram patrotes, um de cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um tubo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a escrita. Repartiram entre si as minhas vestes e lhe davam a sorte sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Então, junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena, ao ver a sua mãe e o discípulo predileto,
Jesus disse à sua mãe: mulher, és teu filho. Depois disse ao discípulo: és a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro, depois a outro que tinha sido crucificado com ele ao chegar a Jesus. Vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados transportou-lhe do lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá o testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade para que também vós acreditem. Assim, aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso será quebrado, diz ainda a outra Escritura. Onde olhar para aquele que traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por meio dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Deus, aqueles que antes tinham ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram em ligaduras juntamente com os perfumes, como é de costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Se o do O
irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje um grande mistério do amor de Deus por cada um de nós. O amor de Deus por mim e por ti. Celebramos hoje a paixão. O que é então a paixão? Pelas cores que nós temos, talvez tenhamos uma definição do que é paixão. Talvez não no sentido inicial da palavra paixão, porque a palavra paixão agora também é entendida como um desejo profundo. Mas paixão, a palavra paixão vem do latim patio, que significa sofrimento, mas também muito profundo. Padecimento. E ao celebrarmos a paixão de Cristo, celebramos esse padecer, esse sofrimento de Cristo. Mas não é um sofrimento qualquer. É um sofrimento por amor e em Deus. Muitas vezes nós sofremos, mas nós sofremos de qualquer maneira. E muitos sofrimentos nem salvam. Sofrimento por orgulho não salva. Sofrimento por teimosia também não salva. Sofrimento pelo pecado também não salva. Deve ser um sofrimento assumido em Deus, livremente e vivido em Deus. Porque, na verdade, nós sabemos que quem ama de verdade é capaz de sofrer. Carrega em si fardos que não são seus. São dos outros. Mas porque ama, pode carregar fardos. Talvez na linguagem familiar seja fácil de compreender que é possível. Quantas vezes nós não ficamos aliviados e concluímos que este é um verdadeiro amigo? Esta pessoa nos ama por aquele preço. Não era dele, mas ele quer carregar o fardo. É o que acontece na primeira leitura, com esse servo anônimo, inocente, que carrega sobre si as dores que não são dele. Podemos entender a paixão de Cristo como o amor de Deus pela precariedade humana, pela duplicidade às vezes da nossa vida, pela dicotomia da nossa vida. Uma vez dizemos sim e depois fazemos coisa contrária. A paixão de Cristo é isso, é a entrega dele nessa nossa inconstância, incoerência. Semente do amor. Ele doa-se, ele entrega-se. Fácil ver isso nas Escrituras, nos seus discípulos, que eram coerentes.
O amor de Jesus se manifesta nessa duplicidade. E nós costumamos tratar muitas vezes até, não sei, em angústia ou alegres, na história, na linguagem e a esclava. Então, a paixão de Cristo é amor por isso mesmo. A linguagem a esclava. Para seguir a Jesus, nós precisamos de querer tudo. Não, mas muitas vezes nós até queremos coisas contrárias para seguir Jesus. E então o servo que se mostra na primeira leitura anônimo, ele sofre, mas o seu sofrimento é redentor. Não é um sofrimento destrutivo, não. Não é um sofrimento que não tem sentido, como muitas vezes, muitos sofrimentos não têm sentido, porque está sofrendo. Não precisa. Nós nem somos masoquistas até, mas o sofrimento na vida deve ser aquele que purifica, como encontramos no servo. Um servo sofredor. E dizem que era como uma ovelha levada ao matadouro. Os criam, batiam nele, mas ele não respondia. Há respostas na vida que não precisam de palavras. Há vezes que é preciso responder em silêncio mesmo. Este servo sofredor, batido, ele acha melhor não reagir. Quantas vezes nós achamos que temos que responder imediatamente, naquele momento? Quando era para calar, esse servo é levado, batido, cuspido, mas ele sabia que o sofrimento dele tinha sentido. Sabia que estava a viver no meio de injustos. E diz a palavra, carregava sobre si o fardo que não era dele. Não era dele. E no evangelho que nós acabamos de ouvir, também vimos Jesus que carrega o fardo. E aí gostaria de dizer, grande traição é levar estranhos para o lugar da nossa intimidade. Levar estranhos para o lugar da nossa intimidade. E o lugar da nossa intimidade nem sempre é físico. Pode ter confiança. O Evangelho aí começa a dizer, como vimos ontem, tendo chegado a hora, Jesus amou os seus até ao fim. E o amor de Jesus que vai até ao fim, ele sabendo que tinha chegado a hora, se reúne com os discípulos, num lugar que costumava se reunir, os discípulos conheciam, e Judas viu. E é ali que viria com os inimigos para entregar o mestre. Mas percebemos que